Porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Posso se assentar em nome de Jesus? Não se esquecendo que você está livre para dar glória ao Senhor. Você está livre para chamar a atenção do Mestre. Eu estou aqui nessa noite só como intermédio da palavra do Senhor. Só como mensageiro da palavra do Senhor. E peço aos irmãos que fiquem em espírito de oração. Porque eu creio que Deus tem algo para falar contigo, assim como Ele falou comigo nessa tarde. No momento que eu estava meditando na palavra do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor muitas das vezes nos chama para fazer a sua vontade, mas nós sempre colocamos em nossa mente que nós não sabemos falar, às vezes até mesmo rejeitamos, porque nós temos o mesmo método que Jeremias usou ao dizer: Senhor, eu não sei falar porque eu sou apenas um menino. Eu sou como uma criança. Mas só que o Senhor, Ele vem nos capacitando a cada momento para podermos ir levar o Evangelho do Senhor, anunciar a sua boa obra, anunciar a sua palavra. E nós sabemos que o Senhor, Ele nos deu como profeta antes de nós nascermos, antes de sermos concebidos pela nossa mãe. Mas o que tem acontecido no decorrer do tempo? Porque muitas das vezes nós não temos agido como profeta. Porque somos homens. Somos falhos. E somos a criatura perfeita, porém cheio de imperfeições. Então, essas situações e circunstâncias faz com que o chamado de profeta ou profetisa do Senhor acaba se empedrando, se adormecendo. Por quê? Porque por sabermos que somos falhos, às vezes nós ficamos tenebrosos ao fazer o ídolo do Senhor. Muitas das vezes Deus tem nos levantado para fazer aquilo a qual Ele tem colocado em nossos corações, mas muitas das vezes as nossas dúvidas têm feito com que nós retrocedamos, com que voltamos para trás. Mas, analisando a palavra do Senhor, através do livro de Jeremias, eu pude entender que nos dias atuais, o Senhor, Ele tem nos concedido a misericórdia infinita, a qual antigamente era muito mais escassa. Antigamente, para podermos ter acesso à palavra do Senhor, era de uma total peculiaridade que não cabe, às vezes, até em nossos pensamentos hoje em dia. Porque hoje em dia eu e você temos o livre acesso para estar na presença do Senhor. Hoje eu e você temos o livre acesso para levar a palavra do Senhor. E naquele tempo passado, nós sabemos que naquele tempo passado, o Evangelho do Senhor para ser anunciado tinha que ser por pessoas corajosas. Por quê? Porque o momento que ele estava anunciando o Evangelho de Cristo, ele estava automaticamente anunciando a sua sentença de morte. Porque eles eram perseguidos, eram massacrados, eram tratados como um vagabundo, como um criminosos, só por anunciar a palavra do Senhor. É verdade. Antigamente um profeta, ele tinha que ter muito sangue no olho, ou estar diretamente debaixo da proteção divina do Senhor. Por quê? Porque quem o livrava de tais atuações era o divino. Era Jeová. Era o nosso Deus. Era Ele que vinha nos livrando de diversas perseguições. Era Deus que vinha livrando os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus servos de diversas calúnias. Mas hoje em dia nós temos a liberdade para chamar a atenção do Senhor. Nós temos a liberdade para buscar a presença de Deus. E nós podemos analisar que hoje Deus escolhe os seus servos de uma maneira tão simples. É através da vida da tua adoração. Nós sabemos que o oleiro, quando ele vai separar o barro para fazer o vaso, esse vaso ele passa por diversas seleções. Louvado seja o nome do Senhor.
Inclusive, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 30, perdão, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. No livro de Jeremias, no seu capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem ficar em adoração, irmãos. Hoje não é como antes, não. Hoje você pode glorificar sem medo de ser apedrejado, sem medo de ser chicoteado, sem medo de ser esfolado ou perder a sua cabeça. Porque hoje nós temos a graça do Senhor sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E podemos ver aqui no capítulo 18 de Jeremias, quando o Senhor manda Jeremias ir à casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazê-lo outra vez, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura, não poderei eu fazer de vós como fez deste oleiro, ó casa de Israel? E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Parando para analisar, irmãos, a palavra do Senhor, a qual Deus falou com Jeremias, a qual mandou Jeremias descer à casa do oleiro, eu tive uma certa revelação. Só que isso não foi hoje. Isso foi a semana retrasada, se não me engano, em Indaiatuba. Eu subi ao monte, mais uns irmãos lá em Indaiatuba. Aí Deus me deu uma certa reflexão sobre esta palavra. E até então não tinha lido. Só que, eu lembrava dela de algumas pregações passadas. Só que Deus colocou em meu coração algo que eu nunca vi ninguém usar em pregações, que são os 3 processos que o barro passa para se tornar um vaso perfeito aos olhos do oleiro. Trazendo para os dias atuais hoje, são 3 revelações diferentes. A qual eu tive, não foi criação bíblica, isso é uma revelação que Deus deu ao meu coração. Inclusive Deus me usou para falar com determinada pessoa em Indaiatuba, justamente sobre este mesmo sentido. Qual foi? O processo do barro antes de ser moldado. Como é feito esse processo? Nós conseguimos analisar a seleção. O oleiro, ele vai a determinado ponto do rio, onde tem aquele barro fresco. Ali ele começa a selecionar o barro. Ele separa diversas monturas de barro. Após ele separar esse barro, o que ele vai fazer? Ele começa a pisotear no barro. Esse é um dos primeiros processos que é feito antes do barro se tornar um vaso. Ele começa a ser pisoteado. Por que ele é pisoteado? Eu não sabia, mas o Espírito Santo me revelou. Para tirar as impurezas. A parte bruta, a qual irá atrapalhar no aperfeiçoamento daquele barro. Então esse barro ele é pisoteado. Diversas formas, ele é pisoteado por muito tempo. Por diversas vezes, consecutivamente, ele é pisoteado. Mas, ok, até aí eu achei interessante, porque isso também nós damos para ver pelos olhos carnais. Se a gente for em olaria, aqueles povo que faz tijolos, aí você vai ver. Só que hoje em dia não se usa mais os pés, se usa maquinário. Mas naquele tempo, e trazendo para o momento espiritual, nós vamos usar o quê? O Senhor como oleiro e a igreja como barro.
antes de você se tornar um profeta, não que você não seja, que desde o ventre da sua mãe, Deus já te concedeu o profeta. Mas antes que você possa sair para atuar como profeta, você será provado. Como? Primeiro você será pisado, amassado por Deus. Por que você será amassado? Porque chegará situações que você terá que lidar com o seu eu. Você terá que lidar com o seu ego. Em que parte? No momento em que alguém se levantar contra a sua vida, contra a minha vida, nós devemos saber como lidar com a situação. Mas se houver imperfeições na minha e na sua vida, nós iremos agir de forma ignorante. A qual, se aquela pessoa for ímpia, ela não irá chegar aos pés do Senhor. Ou se aquela pessoa for nova convertida, ela se afastará e não voltará para os pés do Senhor. Mas aí vai. O oleiro, ele pisoteia o barro para tirar as imperfeições grosseiras que estão visíveis. Ok. Aí vem o segundo processo. O oleiro começa a amassar o barro com as suas mãos. Por que com as suas mãos? Porque a maior sensibilidade está na ponta dos seus dedos. E no momento em que o oleiro começa a amassar o barro com as suas próprias mãos, aquelas pequenas pedrinhas do tamanho de grão de arroz começam a ser demonstradas. Então o que ele vai fazer? Retirar aquelas pedrinhas. Por que ele irá retirar aquelas pedrinhas? Porque no momento em que o vaso começar a ser moldado, pode haver situação que ele irá quebrar. Haverá um momento em que o vaso irá se desfazer. E trazendo para os dias atuais, Deus não quer vasos imperfeitos na sua presença. Deus não quer vasos rachados, a qual não possam ser preenchidos de azeite, porque irá derramar. Deus, Ele quer que eu e você sejamos perfeitos em sua presença, não para mostrar para o irmão que eu sou perfeito, que você é perfeito, não, de forma alguma, mas para que o mundo possa ver a perfeição de Deus ao me tratar, ao te tratar, para levar o Evangelho do Senhor. Então o vaso, o barro, após ser testado pela mão do oleiro, ele passa por processo de criação. Então lá vai o oleiro colocar o barro sobre a roda e começa a modelar o barro. Começa a modelar o barro até o barro ir criando perfeição e se tornar em um vaso. Ok. Até aí tudo bem. Então, se eu conjecturar Jeremias assim de uma certa forma espantosa, olhando para aquele oleiro, tipo, levando para o lado espiritual e pensando, o que Deus quer falar comigo através disso? Deus me deu essa certa revelação. O que aconteceu? O vaso está sendo moldado pelo oleiro. Mas em um determinado ponto, que o vaso está quase pronto, o que acontece? O vaso se quebra. Mas e aí, o oleiro joga esse barro fora? Não. Novamente, começa o processo para amassá-lo. Porque tinha alguma imperfeição que ele não viu antes de começar a modelar. Então vai ele, com mais atenção, modelar o vaso. Modelar o barro. Amassar o barro. Até que ele vê aquela pequena pedrinha que causou aquele deslize no momento em que o vaso estava sendo montado. Então ele tira e começa novamente a montar o vaso novamente. Então lá vai o oleiro mais uma vez, com aquele barro, molda o vaso. O vaso está perfeito aos teus olhos. Aí vem mais outros processos a qual eu não citei. Lá vai o oleiro colocar o barro para o processo de pré-secamento. Como é isso? Exposto ao fogo? Não. Primeiro ele é exposto ao sol. E trazendo para mim e para a tua vida hoje, Deus me deu uma revelação diferente. Na minha e na sua vida hoje, o que seria o sol?
para nós serviria o deserto. A qual muitas das vezes nós passamos por onde para ser provado? Pelo deserto. Então, vamos lá. O vaso ele é posto ao sol para o processo de pré-secagem. Mas por que esse processo de pré-secagem? Porque se ele não suportar a temperatura do sol, ele irá rachar. E o que acontecerá? Como ele foi pré-seco pelo sol, ele pode ser quebrado, remodelado e refeito. Aí que está uma grande visão que Deus me deu, trazendo para os dias atuais para mim e para a tua vida. Eu fiquei, Senhor, mas por que não poderia colocar diretamente no fogo? Porque no momento que o vaso ou que o barro é lançado ao fogo, que ele passa pelo processo de selamento. O fogo torna com que o vaso se sele. E ele se selando, ele acaba virando uma cerâmica. Então, a partir do momento que ele se torna uma cerâmica, ele rachar, ele não pode ser reutilizado. E o que acontecerá com esse vaso? Esse vaso será lançado fora. Esse vaso será descartado e não terá utilidade. Mas só que como Deus te chamou como profeta, você acha que você não tem utilidade na mão do Senhor? De maneira alguma, por isso que você irá passar pelo deserto, não para a sua morte, mas você passará pelo deserto para ser testado e aprovado, antes de ser preenchido com fogo, para ser selado e se tornar perfeito aos olhos do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pude ter uma visão tão prazerosa ao analisar essa situação, que eu fiquei, Senhor, isso dá para fazer um best-seller. Porque durante a minha vida, eu tenho 29 anos de idade, eu nunca vi sequer um pastor, um pregador, um profeta, um apóstolo ministrar com essa visão a qual Deus me deu. Então eu tive o privilégio, ao ser privilegiado por Deus, em receber esta visão, a qual só concebia dele a mim. Mas por quê? Porque eu muitas das vezes questionei a Deus do porquê eu estar na presença dele e do porquê ele não ter permitido que eu morresse há 2 anos atrás. Aí foi quando Deus começou a abrir a minha mente, trazendo para a visão de hoje. Tu és um profeta. Tu és um vaso. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. O mundo, para o mundo, você é apenas mais um. Mas para Deus, você não é apenas mais um. Você é o escolhido. Mas eu escolhido? Eu que cometi tanta iniquidade nessa vida. Eu que cometi tantas atrocidades, fiz tantas coisas que eu não tenho prazer em falar. Eu escolhido? Aí é onde Deus colocou no meu coração novamente. É porque através da sua vida, eu te levarei em lugares que pessoas a qual não passou o que você passou, não viveu o que você viveu, não terá coragem e nem a sabedoria determinada para chegar àquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu pude analisar que o Senhor, Ele nos chamou como profeta. Mas só que muitas das vezes a gente acha que profeta é só aquele que fica muitas das vezes fazendo muito barulho, ou profetizando bênçãos, cargos, riquezas. Glória a Deus, tome posse em nome de Jesus. Não vim profetizar isso, mas Deus tem o poder de te conceder tais bênçãos, porque a palavra do Senhor nos fala aquele desejo que você tem em seu coração. Eu, o Senhor teu Deus, posso realizar. Como eu costumo dizer, o melhor dessa terra não é para o nosso inimigo, não é para o ímpio que está aí fora, não, porque ele vive em mundos de ilusão. Mas o melhor dessa terra é meu. O melhor dessa terra é seu. Tem pessoas que costumam dizer, não, o cristão ele tem que se contentar com pão e ovo. Irmãos, não é querendo ser arrogante, mas eu não sou fã de pão e ovo. E Deus não me selecionou
para viver comendo pão e ovo. Então, se o melhor dessa terra é meu, por que eu vou desejar mendigar? Por que eu vou desejar viver nessa vida comendo restos, a qual são proporcionadas aos porcos? Se a palavra do Senhor nos deixa bem claro que o melhor dessa terra é meu, por que eu vou duvidar e aceitar migalhas? Quem vive de migalhas é pássaro. Eu e você viemos para essa terra, não para guardar tesouros, não de forma alguma, que o nosso tesouro está nos céus. Mas eu e você viemos para cá para fazer um propósito, a coisa está no coração de Deus. Mas Deus nos permitiu viver o melhor dessa terra. Deus nos concebeu viver o melhor dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a partir de hoje vamos mudar a nossa visão. Vamos mudar o modo de pensar. E vamos repreender Satanás, que tem nos proporcionado momentos de miudezes. E vamos glorificar ao Senhor e requerer aquilo a qual Ele nos prometeu. Eis que o melhor dessa terra são vossos. Eis que o melhor dessa terra é meu. E quem pode dizer o contrário, senão eu mesmo? Então, se eu creio que o melhor dessa terra é meu, por que eu irei mendigar? Por que eu irei viver de migalhas? Irmãos, então eu pude analisar, voltando para a palavra, que o vaso, após pronto, ele é lançado afora, em um ambiente aberto, desértico, vamos supor assim, aonde tenha constância, frequência do sol. E, neste momento, o vaso, ele não passa só um dia no sol, ou 24 horas. Não. O vaso, para ele ter o secamento perfeito no sol, ele passa por mais de uma semana. Isso eu me lembrei porque minha mãe namorou um certo rapaz que ele mexia com artesanato, barro, essas coisas. Aí eu perguntei ele uma vez por que ele deixava tanto tempo o vaso lá. Aí ele falou que o vaso ele tem que passar por 7 dias ou mais no sol para ele ser seco completamente, porque é através dali que irá mostrar se ele está perfeito, se não há nenhuma imperfeição ou alguma impureza que não faça com que ele venha quebrar ao ser lançado ao forno. Então, na minha e na sua vida é desta maneira. Muitos costumam dizer que o deserto é a escola de crente. Concordo. Só que eu vi uma determinada irmã falar que no deserto nós temos que passar só chorando, que Deus não se alegra em risos em meio ao deserto. No momento que essa irmã falou aquilo, comigo mesmo eu falei, irmã, repreendida em nome de Jesus. Procura saber um pouco mais. Eu conversando comigo mesmo, que jamais eu iria falar algo para a irmã para poder abater a pé da irmã, mas que futuramente ela venha ter um certo entendimento. Porque nós devemos passar por todas as nossas situações, que sejam catastróficas ou de bênção, adorando ao Senhor. Com tristeza não, com alegria. Iremos chorar? Iremos chorar. Por quê? Porque somos seres humanos, somos os seres perfeitos, mas imperfeitos. Então iremos chorar, iremos sofrer, porque nós temos dores, porque nós sentimos. Nós somos filhos de Deus, nos concebemos filhos de Deus a partir do momento em que o aceitamos como Pai. Mas isso não significa que nós não iremos sentir dores. Iremos sentir dores. Mas não há nada melhor, até mesmo para frustrar os planos de Satanás, do que nós passar pela prova sorrindo. Passar pela prova com alegria. Está doendo? Mas eu estou rindo. A lágrima está correndo, mas eu estou rindo. Está machucando. Está machucando. Mas eu estou adorando. Santo. Santo.
Senhor dos Exércitos. Está criando sequelas. Está criando sequelas. Mas eu estou glorificando. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feito, Senhor, o teu querer. Seja feito o teu agir. Porque sabemos que o adversário da nossa alma, sabemos que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, bramido como leões, como cães famintos, querendo ver o meu e o seu fracasso, querendo ver o meu e a sua queixa. Porque a minha sua queixa? Porque a sua bênção pode estar próxima a chegar, mas se você começar a murmurar, naquele exato momento o anjo, epa, vamos dar uma pausa aí. Ravassui de comandé. Deus que fala, irmão, estava prestes a chegar a tua bênção, mas por que tu murmurou? Por que tu fostes reclamar? Dando legalidade ao seu adversário. Então, a sua bênção que era para chegar em 3 dias, vai chegar em 30 anos. Se prepare. Se prepare. Porque no momento em que você não souber aceitar o ai do Senhor, você não irá receber a glória do Senhor. Por quê? Porque Ele não irá te dar algo a qual você não está preparado para receber. Porque da mesma forma que um filho herdeiro não valoriza a sua herança, eu e você não saberemos valorizar a grandeza de Deus nas nossas vidas se não passarmos por um processo de seleção, um processo de um processo de prantos e de dor. Mas eis a questão e eis a diferença. Porque no processo que passamos, a qual Deus nos prova, Ele quer ver a nossa alegria, Ele quer ver como vamos nos manifestar em meio àquela tribulação, se vamos saber lidar com essas circunstâncias e com essa situação. Porque se Ele achar que você, da maneira que estamos preparados para receber, vai ser como herdeiro. Por que o herdeiro? Porque nós podemos ver a história de muitas pessoas que foram herdeiras, mas que não teve um pouco de sofrimento para herdar. Porque quem teve o sofrimento para adquirir foi os seus pais. Quem sofreu noites e mais noites, seus pais. Quem passou horas e mais horas batalhando, seus pais, para lhe proporcionar uma vida boa. Enquanto ele só estava fazendo o quê? Estudando, se divertindo. Até que chega um determinado momento, a qual muitos não querem esperar, mas irá chegar para todos, a qual os seus pais irão partir. Então a herança irá ficar para o herdeiro. Mas o que acontecerá? Por ele nunca ter suado, por ele nunca ter desenvolvido nenhum método trabalhista, ele irá gastar como se não houvesse amanhã, achando que aquele dinheiro irá retornar da mesma maneira, com a mesma intensidade que ele tem gasto. Mas sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é dessa maneira. No momento em que nós começamos a gastar como se não houvesse amanhã, com mais intensidade, aí isso vem causando a nossa destruição, vem causando a nossa queda, trazendo para a vida espiritual. No momento em que Deus, Ele nos concede uma bênção, mas eu e você achamos que essa bênção irá durar para sempre. Ela irá durar para sempre. Mas se você souber usufruir dessa bênção, mas se você agir como um herdeiro, ou se você agir como um dos filhos a qual pediu seu pai a sua herança para viver ao mundo, você só irá quebrar a cara.
Então, o crente ele passa por processos de seleção justamente por este motivo. Porque nós sabemos que se a gente for colocar, de acordo com a Bíblia, a instrução de pessoas que viveram presente a Cristo, a Jesus, mas não soube dar prazer, ou seja, se prazerar da presença do Senhor, nós temos que guardar aí uns 30 dias de pregação com tempo indeterminado. Porque se nós pararmos para analisar, tem muita história. Eu e você vivemos pela fé. Eu e você vivemos não pelo que vemos, mas pelo que nos é proporcionado segundo a fé que Deus colocou em nosso coração. E hoje nós somos tão abençoados quanto os tais do passado. Mas por quê? Porque nós valorizamos. Por que valorizamos? Porque nós temos que correr atrás de tal bênção. Nós temos que correr atrás de tal redenção. E antigamente nós recebiam de mão aberta. Mas hoje eu e você, para receber, nós temos que pôr a cara ao pó. Dobrar nossos joelhos na madrugada. Eu e você, nós temos que estar chamando a atenção do Senhor para que Ele venha sobre a minha e a tua vida. Então, a diferença entre eu e você hoje em dia é que Deus nos seleciona e nos trata como vaso na mão do oleiro. Ele manda nós ir. E se nós falarmos igual Jeremias, que não sabemos falar, aí ele vai dizer que eu colocarei a palavra em tuas mãos. Com quem eu mandar você falar, tu falarás. Onde eu mandar você ir, tu irás. Porque eu sou Deus na tua vida. Eu irei fazer acontecer. Da mesma forma que Deus usou Moisés, para no momento em que ele foi enfrentar ali a Faraó, ele pegou aquele cedro e colocou na frente. O que aconteceu? Ele duvidou, mas o cedro se tornou uma serpente. Eu creio que Moisés também temeu em fazer o ídolo do Senhor. Mas só que ele não foi envergonhado, por quê? Porque ele foi segundo a vontade de Deus. E analisando a palavra do Senhor, a palavra do Senhor também nos fala que quando nós não vamos fazer aquilo que Deus manda, nós podemos ser envergonhados por Ele. Em Jeremias, aqui em Jeremias, está escrito que no momento em que o Senhor, Ele manda, se nós não fizer, quem será envergonhado somos nós. Por quê? Porque eu e você fomos separados para a boa obra. Eu e você fomos separados e escolhidos como profeta. Então, por que nós devemos temer ao homem? O homem é qual não tem poder nenhum sobre a sua vida. A quem deveríamos temer é quem? Aquele que além de matar, pode lançar sua alma no inferno. O nosso Deus. Então, irmãos, que através dessa palavra que nós possamos, a palavra ainda não está nem no início, mas que nós possamos, através dessa pequena introdução, abrir a nossa mente para o que foi dito aqui, sobre a visão do que nós queremos ter sobre a terra. Não significa que eu estou mandando vocês a juntar tesouros, não, que a traça vai comer e você irá morrer. Não. Mas que nós devemos usufruir do melhor dessa terra. Leve isso para o seu coração. E o que mais? Essa dor que você está passando na presença do Senhor, se contente. Por quê? Porque significa que você foi selecionado como vaso, e como vaso a ser cheio, a ser transformado e ser preenchido de azeite para se tornar profeta. Então, receba da parte do Senhor essas palavras e comece a ter uma perspectiva diferente de vida na presença de Deus. Porque na presença do Senhor, por mais que está doendo, nós devemos louvar ao Senhor com alegria.
nós devemos nos alegrar na presença do Senhor. Nós devemos a cada instante estar preparado, porque irá vir diversidades, calúnias, levante. Mas não é para nos abater, mas sim para nos fortalecer na presença do Senhor. Nos preparar porque há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não vou dar continuidade porque o horário já não nos permite. Ele está louvando o hino antes de estar passando para o pastor nessa noite. E peço aos irmãos, é o mesmo louvor que eu louvei domingo. E peço aos irmãos que continuem em espírito de oração. O que eu não soube e não consegui expressar aos vossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa expressar. Louvado seja o nome do Senhor. E que toda glória e toda honra seja dada para o Senhor. Porque Ele é o único que é digno de ser exaltado, de ser adorado e de ser intensamente glorificado. Glória a Deus. Te adorarei. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Glória a Deus. Adore ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Santo és o Senhor dos Exércitos. Porque toda adoração, toda honra e toda glória é dada a Ti, Senhor. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da sua existência. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Não adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Em teu realidade, te adorarei. Ainda que chegar eu veja a vida, chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Em teu realidade, te adorarei. Ainda que chegar eu veja a vida, chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar lá em céu, te adorarei. Quando chegar lá em céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegar lá em céu. Morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo corpo que foi derramado. Agora, te adorarei. Pelo Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Meu pirata declarada, cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, mais uma vez te adorarei. Os chamados te adorar, então adorarei. Tu adorarei.
Engrandecendo, Senhor, teu nome, Senhor. Eu te agradeço pela grandeza da profundidade. Eu te agradeço pelo poder que há no teu nome. Eu te agradeço pela tua obra.
Aplaude a sua aleluia. Todo o seu coração. Se você acha que ele na sua calma, eu nome ao Senhor nesta noite. Porque Ele é merecedor. Amando como dela fé. Receba do Senhor, receba do céu aquilo que você pode me proporcionar. Aleluia. Vem, caramba! Vem,